Antes de começar, eu preciso deixar algo claro. Eu não ataco pessoas nem grupos. O que eu faço aqui é crítica de ideias, discursos e estruturas. Isso é debate. Ódio é outra coisa. Olá, queridos heróis e heroínas. Eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. E hoje nós vamos falar de Stranger Things. Não, eu até gostaria de falar de Stranger Things, mas na verdade nós vamos falar da sexualidade de um dos protagonistas. Pô, cara, de novo, cara! Ou seja, nós vamos falar de lacração. Será que o Will de Stranger Things se assumir homossexual para os seus amigos e parentes é lacração? Com certeza. Eu vou dar a minha opinião depois da vinheta. Vou trazer também alguns comentários da galera lá no X, porque todo mundo só fala disso. Porque da história de Stranger Things mesmo, Esquece essa merda aí, porra. está no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Estamos aqui no X, lá no perfil Filho do Elvis, um salve aí pro Ayrton. E ele fala o seguinte: vou simplificar o volume 2 de Stranger Things pra vocês. Nada acontece e o Will é gay. É isso aí. E pra ficar claro aqui, tá? A crítica do Filho do Elvis e a crítica de muitas pessoas não é ao fato do Will ser gay, necessariamente. Porque esse plot já tá aí há algum tempo. Quem assiste Stranger Things já percebeu isso. Eles, na verdade, estão enfiando isso na cara de todo mundo há muito tempo. Eu estou me referindo aos irmãos Duffer, que são os showrunners da série. Então, não é ao fato do Will ser gay, mas sim de como isso foi usado nessa última temporada. E sim, isso caracteriza uma ideologização, diálogos falsos, um plot que não tá ali para fazer com que o personagem realmente se conecte com a história, se conecte com os outros personagens, se conecte com o público. A cena final do episódio 7 é extremamente vergonhosa, tá? A gente vai falar mais sobre essa cena aqui. E tô trazendo aqui o Omeleft, que fala o seguinte: Stranger Things poderia ser perfeita e mesmo assim não agradaria a internet. De um dos mais famosos aqui, escritores do Omelete aqui, né, esse criador de conteúdo, que é o Thiago Romariz. E a matéria continua no subtítulo: seja pelo formato ou pelo intervalo entre temporadas, a série da Netflix sofre com o efeito das bolhas da internet e expectativas desmedidas. Sempre essa ideia de que a culpa seria do público. A culpa é das bolhas, a culpa é de um radicalismo de direita, a culpa é de conservadores. É sempre essa ideia, sabe? Não seria melhor pensar que a culpa é dos próprios produtores da série? Dinheiro, Stranger Things tem bastante. A Netflix colocou muita grana nessa série, que essa série é um sucesso, apesar dos problemas que, na minha opinião, vem desde a terceira temporada. A série já começou a se tornar algo que, pra mim, não era mais agradável. Aí vem uma quarta temporada melhor. E agora essa quinta temporada que, gente, não acontece nada. Não acontece nada. A primeira parte ali com 4 episódios, você poderia resumir em um episódio. E essa segunda parte em 3 episódios, poderia resumir, sei lá, em 30, 40 minutos. Ok? Você tem uma parte boa ali com a Max e a Holly, que é o MVP dessa última temporada, é a Holly. Mas a gente vai detalhar melhor sobre isso num vídeo com o meu irmão Tony. A gente vai falar dessa segunda parte inteira. A gente falou da primeira em uma live. A gente vai fazer um vídeo contando todos os detalhes, tudo que a gente achou dessa segunda parte. Eu tô falando nesse vídeo aqui especificamente desse plot fraco do Will. O Will é um personagem trágico. É uma criança que foi raptada e ficou praticamente a primeira temporada inteira preso. Ele era um menino doce, um menino que não merecia o que aconteceu com ele. Ele não só não merecia, mas de todos ali ele era o mais fraco, o menor, o caçula do grupo, o mais amoroso, entendeu? Então ele é um personagem trágico, é um personagem que poderia se fortalecer justamente nesse drama, nesse trauma que aconteceu com ele. Mas a série teve a brilhante ideia de fazer com que o personagem se fortalecesse por conta de uma identidade sexual. Você tá falando sério? Quando ele, junto ali da amiga dele lá, amiga lésbica, cria forças a partir do depoimento dela para ele sair do armário, ele consegue ser o feiticeiro, consegue
ter controle da mente colmeia, e aí tem aquela cena que ele mata os demogorgos e tal. Isso é muito fraco, isso é muito identitário, e sinceramente, eu não deveria me surpreender hoje, em pleno 2025, com um roteiro desse, não deveria. Mas eu acreditava que essa galera, né, os irmãos Duff, os outros roteiristas e a produção, poderia ter um apreço melhor sobre esse personagem. E aqui eu falei em uma live que seria muito mais interessante pro Will falar sobre a sexualidade dele com o Mike e a Eleven, ok? Talvez só com o Mike mesmo, porque foi o Mike, vamos dizer assim, o estopim, né? Foi o Mike que despertou essa vontade, essa sexualidade do Will, né? Os dois eram amigos de infância e de repente o Will começou a se apaixonar pelo Mike. Então eu acho que o Mike merece saber que aquele não é amigo dele. Nunca foi, ou talvez chegou um momento que não foi mais seu amigo. E é uma relação, cara, que se a gente olhar, é uma relação terrível pro Mike também, entendeu? E a Eleven, né, a On, o Will praticamente odiava a menina, não queria mais ela e tudo mais, né? Não queria mais ser amigo dela e tal. E é uma relação que teve muitos problemas. Eu achei até interessante. E poderia ser, na minha opinião, uma conversa muito, muito mais dramática. E que teria ali outros lados dessa história. O lado do Mike e o lado da Eleven. A gente tem só mais um episódio, pessoal. Só mais um episódio. Eles vão parar de novo a série pro Mike falar dos sentimentos dele. Sobre o que eu tô falando, meus queridos heróis, esse perfil no X falou o seguinte: que negócio FDP? Imagina você achar que tem um brother a vida toda e de repente o FDP revela que queria te dar o butico esse tempo todo. Netflix maldita. Aqui, né? É um pouco engraçado o que ele tá falando, mas ele tá se colocando no lugar do Mike, que por conta dessa ideia lacradora, os sentimentos do Will são os únicos que importam. Por quê? Porque ele tem a sexualidade do século. É essa sexualidade que é importante. O Mike, que é amigo dele, não é importante, porque ele é um hétero. É comum, não serve pra agenda, mas ele é um personagem que tem sentimentos, é amigo do outro. Imagina você ser amigo de uma pessoa e de repente essa pessoa não quer mais ser seu amigo, essa pessoa quer outra coisa com você. As mulheres não falam sobre isso, muitas mulheres, inclusive lacradoras. Ai, homem só quer pegar mulher, não tem amizade entre homem e mulher e tal, porque sempre tem um interesse. E muitas se sentem ofendidíssimas quando um amigo vai lá e revela que tem atração por ela, ok? Nesse caso não é a mesma coisa? O Mike, com certeza, pode ter juntado as informações ali nessa cena aqui, que é uma cena muito fraca, gente. Fraca de interpretação, fraca de diálogo, sabe? Ele ouviu lá o amigo falar essas coisas, e aí, ele não tem sentimentos? Ele precisa aceitar o Will? Não, Will, é isso aí, vamos lá, tal. Pô, ele não pode se sentir traído também? Porra, cara, a gente era amigo. Esse tempo todo, nós somos amigos, cara. A gente cresceu junto. Não pode. Não pode. E aqui, o Giga falou o seguinte: os Duff Brothers logo aparecem dizendo que viraram sisters também. É só uma questão de esperar terminar o download do restante da agenda na mente dos caras. Do que o Giga está se referindo? O Giga está se referindo às irmãs Wachowski, que eram os irmãos Wachowski ali no início do filme Matrix, da franquia Matrix, que foi lançado em 99. Aí veio o filme 2, e aí, se não me engano, no 3 ou no 4, houve ali todo um processo interno dos irmãos, e eles hoje são irmãs. Então o Giga tá brincando com isso. Essa questão do download do restante da agenda na mente dos caras. Pra mim, eles estragaram o Will, que é um personagem ótimo, que na verdade foi se mantendo numa espiral única, que é a questão da sexualidade dele. E é o que a gente fala. Se você tem o seu personagem que tudo gira em torno da identidade, seja sexual ou de raça, você tá sim fazendo um personagem identitário, um personagem de esquerda, um personagem lacrador em quase 100% das vezes, cara. Entendeu?
é o fato dessa personagem aqui, que eu me esqueci o nome dela. A atriz é boa, a personagem é até carismática, mas, cara, ela não faz nada. Qual foi a função dessa moça aqui? Foi fazer o Will se aceitar sexualmente. Outra personagem que tinha um potencial gigantesco, que ficou preso nessa espiral. Mas vamos lá, meus queridos heróis. Eu vou ler mais um comentário aqui pra vocês. Esse perfil fala o seguinte: o movimento woke arruína tudo. A Netflix decidiu arruinar sua série mais popular de todos os tempos. Stranger Things, né, decidiu arruinar quando decidiu focar a temporada final na revelação de Will como homossexual, promovendo a propaganda de que os superpoderes de Will são porque ele abraçou sua sexualidade, e com o vilão dizendo que o Will, que os amigos de Will não vão gostar dele se descobrirem que ele gosta de homens. A maioria dos americanos está fora dessa bobagem LGBTQ em séries e filmes. Chega. Esse é o ponto. O Will, né, tem sim uma alegoria aqui claríssima com o fato de você sair do armário, de você assumir sua sexualidade, você vai viver melhor, né? Vai ter superpoderes aqui e tudo mais. Essa coisa do Vecna controlar o Will, controlar os poderes do Will ainda, porque o Will não se revelou para todo mundo. Isso aqui é simplesmente fraco. Cara, é o fim do mundo. Tem um monstro que controla a mente das pessoas, um monstro que controla outros monstros, que tem superpoderes. A Eleven tem superpoderes, tem outras pessoas com superpoderes. Ele tem superpoderes, ele foi aprisionado quando criança num mundo invertido. Existem outros mundos, porque tem buraco de minhoca, tudo provado. E a preocupação do Will é a questão dos amigos não aceitarem que ele não gosta de mulheres. É sério que é plausível a gente acreditar que isso é realmente importante naquele momento? Cara, ninguém liga. Sinceramente, ninguém ligaria pra nada disso. O Vecna tá vencendo. A irmã do Mike tá presa. A Max acabou de ser solta. Que fraco, que fraco. E pra finalizar esse vídeo, vou trazer um comentário da Oi Sakura, que é based demais. Ela falou o seguinte, entre aspas: Ross e eu, que são os irmãos Duff falando, Ross e eu passamos mais tempo escrevendo essa cena, acho, do que qualquer outra cena deste ano, se não de toda a série. E aqui ela tá compartilhando essa publicação desse outro perfil, que traz as aspas inteiras dos showrunners de Stranger Things. Já eu leio pra vocês, mas olha aqui o comentário da Sakura, como é sensacional. Se preocuparam mais com a revelação do cara da o Butico do que com a temporada, por isso ficou uma merda. Parabéns, PQP. Eu não sei o que significa SMT, tá? Eu sou bem mais velho do que a Oi Sakura, então eu não sei o que significa isso aqui. Aí o Giga respondeu que sim, ó, galera, antes do mundo acabar, preciso confirmar se todo mundo já sabia que eu gosto daquilo lá. Então é isso, cara. O que a Sakura falou aqui é verdade. Os caras... isso aqui só prova o que a gente sempre fala. Se você faz uma série, mesmo ela sendo uma série de sucesso, mesmo tendo personagens interessantes, mas se a tua intenção é passar uma agenda, o pessoal vai reclamar e a série vai perder qualidade. A história vai perder qualidade, ok? O Robert McKee, que é um gênio aí, um guru do roteiro, fala sobre diálogos falsos. Há muito tempo ele já falava sobre isso. Quando o roteirista se coloca muito no personagem, quando o roteirista quer passar uma mensagem, ao invés do próprio personagem, das próprias justificativas do personagem que foram criados na história. Pessoal, o personagem Will é um herói trágico. Ele deveria ter forças na tragédia. E não nessa coisa do arco-íris, dele ficar lá, ai meu Deus, agora sim, eu me encontrei sexualmente, tenho todos os poderes. Isso é fraco, mas vamos lá. As aspas aqui do pessoal, né? Os irmãos Duff sobre o Will se assumir gay Stranger Things 5. A saída do armário de Will é algo que vínhamos conversando e querendo fazer há muito tempo. Não me diga. Inicialmente, isso aconteceria na 4ª temporada. Mas percebemos que não tínhamos espaço para fazer do jeito certo. E não tem até hoje. Não tem. Na 5ª temporada também não tem espaço. Mas tem que fazer, né? E ainda bem que não fizemos, porque isso nos deu tempo para construir toda uma temporada caminhando para esse momento. Olha isso, cara. Os caras assumem ainda para esse único momento. Vai lá. E sim, ele começa a se aceitar.
o que vemos no volume 1, Ross e eu passamos mais tempo escrevendo essa cena, acho, do que qualquer outra cena deste ano, se não de toda a série. Estávamos muito preocupados em acertar. Muitas coisas entraram nesse processo. Quero dizer, com certeza ficamos nervosos sobre como isso seria recebido por todo mundo, mas não tão nervosos quanto ficamos ao entregar a cena para o Noah, porque no fim das contas, ela precisava ressoar e ser verdadeira para ele. Nós realmente a escrevemos pensando nele e para ele. Ele nos escreveu chorando depois que leu. Então funcionou e teve um impacto real para ele, o que foi incrível. É isso aí, né? Sentimentos do ator. Eu achei muito over a interpretação do ator, do Noah, que é um bom ator, tá? Mas pode ser que por conta do roteiro ser muito artificial, o diálogo ser muito falso, eu não vi nada de verdadeiro ali, sabe? Eu pensei que o Jonathan, né, o irmão dele, ia, sabe, falar alguma coisa também, tipo, cara, eu sempre soube, não sei o que e tal. Não, é fraco, é simplesmente fraco. Meus queridos heróis e heroínas, esse foi o vídeo falando sobre essa polêmica aí. A maioria das pessoas que vê essa cena como algo positivo são pessoas que de alguma forma têm uma simpatia com o movimento LGBT, de alguma forma, ok? Pode ser que você, que seja conservador e tudo mais, e não seja uma pessoa lacradora, tenha gostado também. Não estou dizendo que necessariamente quem gostou é do movimento LGBT, mas a maioria das pessoas que gostaram são, isso é fato. E por quê? Por conta do identitarismo. Essa é a prova que essa cena é lacradora. Ela é lacradora e você pode gostar dela, não tem problema. Você será lacrador se você gostar dela? Não necessariamente. Se você compreender todos os sticks, todos os porquês dessa cena ser lacradora, aí você tá safe, na minha opinião. Agora, se você ainda não entendeu por que essa cena é lacradora, volta o vídeo desde o começo, assiste de novo, ou então vai lá nos vídeos do Heróis e Mais, da Liga Nerdola. Tenta entender o nosso lado aqui, beleza? E não se esqueça de ir aqui no comentário fixado e assinar a Nerdola Comics. Você vai ter vários benefícios assinando o Apoia-se da Nerdola Comics. A gente se vê no próximo vídeo e não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.